Eu quero convidar aqui para formar a mesa. A doutora Adriana vai coordenar a próxima mesa. Gostaria de convidar também a jornalista Flávia Oliveira, Leonardo Bora e Gabriel Haddad, carnavalescos da Academia do Grande Rio, Aboru, Aboiá e Boxixi, ao doutor Babalaô e Ivanir dos Santos, do CEAP, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Passando a palavra para a presidente da mesa, com você, Adriana. Hoje nós trouxemos aqui, para a gente começar esse debate, a jornalista Flávia Oliveira, para quem eu passo a palavra agora, para fazer essa abordagem jornalística em 15 minutinhos. Uma alegria para mim estar aqui e, mais do que estar aqui, saber da adesão a esse nosso encontro. Mais importante do que organizá-lo, eu acho que é perceber, capturar o interesse, né, de representantes da sociedade carioca, fluminense, brasileira em debater esse assunto de máxima urgência, que é a intolerância, o racismo, o terrorismo religioso, que hoje persegue as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Já foi falado aqui na abertura sobre o crescente número de ocorrências, de ataques, agressões físicas, dano ao patrimônio, destruição de elementos sagrados, até tentativa de homicídio. A gente sabe que são crimes que são subnotificados em razão até da incompreensão, vamos pensar assim, das autoridades policiais em classificar determinadas agressões, situações e abordagens como crimes de racismo, de intolerância religiosa. Esse é um debate que também tem se encaminhado com alguma ênfase, algum destaque também no judiciário. Recentemente, quem não teve conhecimento, eu acho que vale a pena procurar o diagnóstico que o Ministério Público Federal produziu sobre intolerância religiosa, não apenas no Rio, mas partindo do Rio e alcançando o Brasil. E, nesse sentido, o Rio de Janeiro tem uma importância fundamental, porque nós somos uma espécie ainda de caixa de ressonância para o Brasil. Bom, não preciso nem dizer que os chefes dos dois poderes, né, executivo e legislativo, saíram do Rio, eu não consigo nem dizer como, né, depois de tudo porque a gente passou, mas essa é a verdade. O Rio tem um protagonismo na política, um protagonismo importante hoje, e, infelizmente, tem um protagonismo nefasto também nessas práticas de perseguição às religiões de matriz africana e às manifestações culturais, de forma geral. Eu acho que nós temos vários especialistas aqui em áreas que podem falar mais profundamente sobre essa aliança entre o samba e as religiões de matriz africana. Então, feita essa introdução, eu gostaria de tratar, sobretudo, do eixo da cobertura jornalística. E acho que tem um papel importante da imprensa, né, e de profissionais como eu na construção dessas narrativas. Bem, é sabida, então, a crescente intolerância. É sabido que, nestes últimos anos, e a gente percebe isso não apenas nas estatísticas bem produzidas pela equipe da Comissão contra a Intolerância Religiosa, da qual Ivani está aqui, é representante, aqui nessa nossa tarde, mas os próprios números e estatística do Disque 100, que são denúncias de violações a direitos humanos, também apresentam um destaque absoluto nas denúncias de intolerância religiosa e predominantemente contra religiões de matriz africana. Mas eu queria lembrar que, no recém-divulgado, deve ter um mês e meio, 2, o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, pesquisadores do Fórum de Segurança Pública também reuniram algumas dimensões de violência de convívio, digamos assim, né? E todos esses matizes, eles também têm aumentado. A gente tem se debruçado com estatísticas nefastas de aumento da violência policial,
com alguns números relacionados à redução de número de homicídios, por fatores que, segundo os especialistas, se devem à gênese, à recomposição e à acomodação de algumas facções criminosas, seja de tráfico, seja de milícia. Mas, quando a gente se debruça sobre estatísticas de feminicídio, estupro, agressões, violência doméstica, né, via Lei Maria da Penha, crimes de ódio contra a população LGBT e injúria racial, as estatísticas são crescentes. Então, me parece que a sociedade brasileira está mais brutalizada do que nunca. Não que a gente tenha sido, em algum momento, uma nação cordial. Balela, bullshit. A gente é um país profundamente violento, alicerçado na violência contra os negros e na violência contra a mulher e em tudo que isso representa. Mas os dados recentes mostram um aumento desses episódios de violência, já capturado pelas estatísticas oficiais, e acho que tem muito a ver com esse ambiente de polarização, de ódio e de desprezo por valores expressos ou determinados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A violência contra as religiões de matriz africana, ela é tão antiga quanto o Brasil, né? Desde a colonização, já era imposta a conversão à Igreja Católica, ao catolicismo, e isso é a violência original, né, de não aceitar as religiões tradicionais dos povos nativos, no caso dos indígenas, dos povos sequestrados de África, no caso dos negros brasileiros escravizados. Esse ambiente de intolerância, de perseguição, ele cruzou o Brasil colônia, atravessou o Império, chegou à República, com novas nuances, com mecanismos do arcabouço legal, constitucional, que criminalizou, em grande parte, as práticas religiosas comparadas a curandeirismo, né? As manifestações culturais, da mesma forma, o samba, a capoeira, muita perseguição por parte de autoridades policiais, até chegar nos anos, eu acho que o marco são os anos 80, quando a gente tem aí o fenômeno das igrejas neopentecostais, muito estruturadas, né, na demonização ou na redemonização das religiões de matriz africana, posto que elas já existiam antes, pela própria Igreja Católica, pela mão das próprias igrejas católicas. Acho que tem um significado nada trivial esse movimento de perseguição às religiões de matriz africana, lá nos anos 80, com o lançamento de um livro assinado por Edir Macedo, chamado Orixás, Caboclos e Guias, que nos levavam a comprar esse livro achando que era um livro de exaltação e, na verdade, era de demonização. E esse livro foi, ironicamente, relançado no último dia 2 de agosto, aliás, data do meu aniversário. Quando eu falo de travessias, eu estou falando sério. A mesma conjuntura, né, de instituições da República Brasileira, vamos falar assim, que demonizaram e perseguiram religiões de matriz africana, esse conjunto de instituições que eu enumerei, não exclui a imprensa, não exclui a mídia. É ilusão pensar que polícia, Estado, governos, outras igrejas, judiciário, né, tem uma determinada postura em relação a grupos organizados, grupos religiosos ou segmentos da população, e que a imprensa hegemônica vai ser diferente. Então, ao longo da história, a gente vê uma adesão da cobertura de imprensa a essa perseguição. Alguns exemplos, inclusive, estão sendo hoje utilizados para provar a origem, o pertencimento de símbolos sagrados que foram sequestrados. Um deles é a cadeira o trono de Jubiabá, lá da Bahia, devolvido ao terreiro em 2015, depois de quase um século de sequestro, e foi devolvido porque houve uma foto desse trono publicada no jornal à tarde, quando houve o sequestro daquelas peças pela polícia e a profanação do terreiro, mas numa cobertura que não foi crítica,
foi de adesão e até algo debochada. O Simas, que está aqui também, meu querido amigo, parceiro de samba e de fé, no livro Pedrinhas Miudinhas, reproduz um editorial do jornal o Globo de 1954, não é isso, Simas? 1954, em que evoca a sociedade a disciplinar e a civilizar religiões de matriz africana, que ele diz, o texto fala de exotismo, de práticas primitivas, que são, inclusive, apoiadas por artistas, por pessoas, por celebridades, não com esse termo, mas com esse sentido. Bom, as narrativas, então, de imprensa sempre tiveram relacionadas ao exótico, ao primitivo, a folclore, a folclorização e, ora, a demonização, igualmente. Eu acho que o ponto de virada talvez tenha sido, do ponto de vista de cobertura de imprensa, na medida em que a gente vai se imbuindo de valores mais liberais do ponto de vista dos costumes, e a imprensa vai incorporando um tanto disso, e acho que, do ponto de vista do casamento mais explícito entre axé e carnaval, vem a partir dos enredos de Fernando Pamplona no Salgueiro, de 1960, a partir daí. Não por acaso, é uma, digamos assim, uma legitimação que parte da elite cultural branca, né? A cultura negra, ela ainda é criminalizada hoje e negligenciada e exaltada a partir do reconhecimento dos brancos. Ok, está valendo, são 12 minutos, então tem mais 3, vou tentar falar, acelerar um pouco. É porque eu acho que isso não é trivial. Quando o branco abraça, o Brasil recebe melhor e, de modo geral, criminaliza o que é genuinamente preto, de origem afro. E o carnaval, o axé, o samba, são predominantemente pretos, de origem africana, e a gente precisa se deparar, constatar e valorizar isso. Me parece que, a partir desse reconhecimento dos... eu vou encarnar na Escola de Belas Artes, né? Dessa descoberta da Escola de Belas Artes, dos enredos afros pelas escolas de belas artes, isso afetou a cobertura de imprensa também, que passou a, de alguma forma, retratar de forma mais simpática esse casamento entre samba e axé. Mas são coberturas que são sazonais, porque é quando a grande imprensa trata de carnaval, e muito confinadas às editorias de cidade ou de cultura. O que eu vejo hoje, do ponto de vista de cobertura de imprensa, lembrando que as redações são ambientes de pouca diversidade do ponto de vista racial e do ponto de vista de origem e de intimidade com essas nossas tradições religiosas e culturais, é que não há muito espaço para naturalização da cobertura desses temas. Então, a gente fica muito ao reboque do que as escolas de samba vão pautar. Né? Não é a imprensa cobrando cadê os enredos afro, porque isso é parte da nossa tradição. São as escolas de samba nos apresentando enredos afros e a imprensa tratando disso a partir desse protagonismo das escolas de samba. Se tem uma coisa boa nesse momento de crise aguda, né, do Rio de Janeiro, de perseguição, de falta de patrocinadores, de falta de verba, é que as escolas estão, em larga medida, fazendo o exercício do Sankofa, né? Olhando para o futuro a partir do passado e resgatando as suas memórias. Um exemplo, eu acho que é a Grande Rio, que já teve uma tradição de valorização de histórias e tradições africanas, se perdeu no meio do caminho, mas voltou, e eu acho isso muito bom. Escrevi até um artigo para a revista da Grande Rio, falando e elogiando esse enredo. A minha escola, que é a Beija-Flor, também esse ano está pedindo Maleme a Exu, né? Depois de tudo que aconteceu nos 2 últimos anos, e por aí vai. A Mangueira, vamos ver, né, o exercício, eu ainda acho cristocêntrico, me dá uma certa preocupação em relação a essa abordagem,
prefiro esperar para ver, mas destacaria também a Portela, né, com Guanabara e as tradições indígenas, são absolutamente relevantes, igualmente criminalizadas e depreciadas, inclusive pela estrutura de poder. Mas, enfim, o samba hoje é assunto da editoria de cultura, o carnaval é assunto da editoria de cidade e os terreiros são assuntos das editorias de polícia. Justamente porque a gente não tem essa transversalidade de reconhecer a cultura, o protagonismo e fazer essa distribuição em diferentes editorias. Quando a gente, então, traz para o carnaval enredo afro, pessoas negras, aí vou destacar o Salgueiro com Benjamin de Oliveira, vou destacar a Elza Soares da Mocidade, com a Mocidade Independente. O Simas comentou sobre Unidos da Tijuca e a arquitetura a partir do Borel. Então, você tem um reconhecimento dos territórios, dos povos e das tradições de origem. E isso alcança a imprensa. Então, é muito bem-vindo, né? Os enredos afros têm nos ajudado têm nos ensinado, né, que cruzar essas divisas e juntar essas potências da cultura, do axé, da religião, é um caminho importante. E eu acho que a gente tem uma larga avenida, para usar um termo, né, do samba, para desfilar temáticas negras, valorizar esse casamento de culturas e religiões, fazendo isso chegar à construção, à formação de opinião, à opinião pública, que é o que a imprensa e eu, em alguma medida, aqui represento. Acho que a gente, num momento de muita dor, encontrou um caminho, né? O caminho de resgatar nossas origens e de forçar a abordagem do ponto de vista da opinião pública. É um pouco o que a cobertura jornalística tem feito ao ressaltar esses enredos, os enredos críticos, os enredos afro, e a gente está fazendo nesse debate aqui hoje, e eu agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui sendo ouvida. Vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu vou precisar sair para ir para a Globo News, mas contem comigo. Eu acho que, como última mensagem, houve um tempo em que o povo do axé precisava muito se esconder e era uma questão de sobrevivência. Eu acho que não é o caso de hoje. Eu acho que hoje a gente tem que se mostrar cada vez mais, defender nossos orixás, nossas divindades, usar nossa roupa branca, exibir nossos fios de conta, exibir a nossa negritude, escrever e falar palavras em iorubá, e se assumir. Quem é de axé tem que dizer que porque a gente está numa disputa de narrativa, numa disputa civilizatória, e será preciso coragem, irmãos. Axé. Vou falar um pouquinho do desenvolvimento do enredo, o que a gente está pensando para o Carnaval de 2020, em parceria com a Grande Rio, mas também vou falar como que a gente chegou a esse enredo, né? A gente ficou 2 anos, eu e o Leonardo, a nossa parceria já vem desde 2012, né, para o Carnaval de 2013, mas a gente ficou na Acadêmicos do Cubango, né, Escola de Samba de Niterói, e nesses 2 anos que a gente ficou na escola, foi solicitado para a gente, pela diretoria, pela comunidade, um movimento muito parecido que a gente viu quando a gente chega na Grande Rio, que é um movimento de valorização da própria escola, pelos entremeios políticos que a Cubango passava, teve eleição, então a escola queria essa autovalorização, esse olhar para a comunidade, e a Cubango é a escola que fica no bairro mais negro de Niterói. De acordo com as pesquisas, a maior população negra de Niterói reside no bairro do Cubango. Então, eles têm um grande orgulho disso, por isso que a gente vê uma grande maioria de enredos afro, e ligados à cultura afro-brasileira, à brasilidade, na Acadêmicos do Cubango. Então, a nova diretoria assumiu a escola, solicitou a gente apresentou a eles um enredo sobre Bispo do Rosário, um grande artista, um dos maiores artistas contemporâneos brasileiros, que foi desenvolvido para o Carnaval de 2018. Já o Carnaval de 2019, a gente, com esse mesmo olhar, com esse mesmo cuidado em entender a comunidade com quem a gente estava trabalhando, entender as pessoas que frequentavam a escola e entender, principalmente, o que a escola gostaria de cantar na avenida, a gente apresenta o Ibá Cubango,
que é um olhar para a comunidade. É o nosso olhar, claro, mas voltado para a comunidade do Cubango e para o carnaval de Niterói. Então a gente volta esse movimento do Sankofa, que a Flávia falou, a gente leva também para Cubango, a gente volta para o carnaval de 79, onde a escola tinha sido pentacampeã cantando o Afoxé, né? E a gente traz para o carnaval de 2019. E aí a gente, percebendo isso na nossa chegada na Grande Rio, o mesmo movimento que aconteceu na Cubango aconteceu com a comunidade da Grande Rio. A gente recebe diversas mensagens de torcedores, de pessoas que frequentam a escola e, inclusive, da própria diretoria, que solicita a gente que a gente buscasse um enredo que tivesse uma ligação com a comunidade de Caxias e com os desfilantes da Acadêmicos do Grande Rio e com a história da escola de samba, principalmente na década de 90, onde a Grande Rio fazia grandes enredos, tinha grandes sambas que tinham uma ligação muito grande à cultura afro-brasileira. E aí foi conversando com o Vinícius Natal, que é pesquisador em conjunto com a gente, e a gente começou a levantar algumas hipóteses, e uma das primeiras, logo, foi Joãozinho da Gomeia, que apareceu, inclusive, em diversas sugestões de pessoas da comunidade, e era um enredo que já vinha sendo ventilado dentro de algumas pessoas da diretoria da escola. Desenvolvemos o enredo, apresentamos, ficamos naquela expectativa, né, porque a gente sabe que hoje brota enredo de tudo que é lado, pessoas oferecendo grana, oferecendo muitas questões, mas a gente sabe que precisamos de dinheiro para fazer carnaval, precisamos sim, não vou ser hipócrita em falar que a gente consegue fazer carnaval com o mínimo. Conseguimos, mas para disputar o título, para a gente conseguir, de fato, uma boa colocação, a gente precisa de dinheiro. Mas a gente bateu na tecla. Precisamos de um enredo que a Grande Rio se identifique, que a comunidade da Grande Rio se identifique, e foi, ainda bem, o nosso Joãozinho da Gomeia. E vou passar a palavra para o Léo, ele continua um pouco mais, mas eu queria só comentar a questão do samba enredo, que a gente vem vendo uns ataques muito grandes nesses fóruns, que a gente vê pela internet, sobre o samba da Grande Rio, que tem comentado que o samba da Grande Rio tem muitas palavras em Yorubá, tem muitas palavras afro, e isso está dificultando o canto. Olha, isso é um tremendo absurdo, porque Joãozinho da Gomeia, pai de santo, negro, a gente não tem como fazer uma homenagem a Joãozinho da Gomeia se a gente falar da pessoa e falar de como ele praticava o candomblé. Então, é um tremendo absurdo esses ataques que o samba da Grande Rio vem sofrendo, que é um samba lindíssimo. Nós consideramos um dos grandes sambas para o Carnaval de 2020. E, além disso, a questão do refrão, que o refrão do samba ele fala: eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Que tem algumas pessoas que me mostraram um vídeo essa semana que falam que isso não tem nada a ver com o enredo, sabe? Que os carnavalescos exigiram que colocasse essa questão de respeito no samba. Não é que os carnavalescos exigiram, está presente no enredo. O enredo da Grande Rio também é um recado contra a intolerância religiosa. E então não é que os carnavalescos exigiram, faz parte do enredo da Grande Rio, faz parte da história de Joãozinho da Gomeia. Então, é importante falar de intolerância religiosa no enredo da Grande Rio de 2020, bastante, sabe? Então, a gente vê esses ataques, a gente fica muito triste com isso, e aí esse é um espaço que dá voz para que a gente fale, para que a gente tenha essa reverberação de que o enredo da Grande Rio, juntamente com outros, como a Flávia citou, para o Carnaval de 2020, é uma voz, de fato, contra a intolerância religiosa, assim como foram os nossos trabalhos anteriores. Na Cubango, ano passado, na nossa última alegoria, a gente tinha um Cristo que tinha um pano da costa afro, tinha um cocar indígena. Então, o nosso recado, a gente vai colocando sutilmente
nos enredos em que desenvolvemos. Dando continuidade aqui ao que o Gabriel falou, esses comentários, né, a respeito da utilização de termos, né, que não necessariamente são termos em Iorubá, há uma generalização, né, não deixam de expressar aquilo que a Flávia Oliveira comentava do racismo estrutural e epistêmico, né, porque é interessante perceber que o movimento não vem no sentido de que interessante, vamos tentar entender o que é isso que está sendo cantado e aprender com este samba, né? No movimento contrário, que revela, né, justamente aquilo que o samba está denunciando. Então, é curioso, é algo que precisa ser visto. Falando, né, em nome da equipe de criação, né, do Acadêmicos do Grande Rio, da qual também faz parte o Vinícius Natal, né, grande parceiro, amigo, irmão, né, de tantos outros trabalhos, né, tem sido um movimento muito, muito interessante, muito feliz, muito vivo a criação e o desenvolvimento deste enredo, porque é uma caixa de ressonância, expressão que a própria Flávia utilizou, né, para se referir à cidade do Rio de Janeiro, né, mas a gente pode também utilizar ela para pensar as escolas de samba da cidade e o carnaval como um todo, né, este grande divã, como o jornalista Fábio Fabato também classifica, né, a manifestação. As escolas de samba, elas expressam a nossa realidade social, os nossos contextos históricos, sejam eles os mais felizes ou os mais problemáticos, né, os mais delicados e sensíveis. E, enquanto artistas, né, artistas que ocupam este papel privilegiado, e nós nunca deixamos, né, de problematizar isso quando a gente tem essa oportunidade de fala, né, que eu e o Gabriel ocupamos, né, inclusive esse é um dos pontos que nós debatemos, né, no documentário que está sendo gravado, né, movimentado pelo Antônio Vieira, né, grande artista visual que está aqui presente, mestre, né, em artes na UERJ, orientando também do Felipe Ferreira, que é o mesmo orientador do Gabriel e do João Gustavo Melo, né, também aqui presente. Este documentário, ele trata justamente dessas contradições existentes dentro da estrutura das escolas de samba, que também não são tão democráticas quanto a gente reverbera, né, às vezes de maneira acrítica, né? Assim como a Flávia mencionou que o Brasil ainda vive sob esse mito, né, palavra tão problemática, né, de ser pronunciada contemporaneamente, da democracia racial, as escolas de samba também possuem os seus mitos democráticos, né? E no mais das vezes os espaços diretivos, os espaços de criação são ocupados ainda, né, por uma parcela masculina e branca que está ali tendo o poder de criação, né? Então, ocupando essa cadeira tão restrita, o que eu e o Gabriel pensamos é que nós devemos potencializar ao máximo e abrir ao máximo, né, a nossa sala de criação, esse espaço que tantas vezes é secreto, né, que está revestido dessa aura, né, de segredo, de não penetração, de fechamento, para as mais diferentes vozes, muitas vezes dissonantes, que queiram agregar, né, e ajudar, né, no nosso processo a tecer esse grande manto narrativo que é o que a gente leva para a avenida. E isso vem sendo feito há muito tempo, né, desde as nossas experiências na Intendente Magalhães, quando a gente nunca deixou de se reunir com pessoas da comunidade das escolas para compreender aquilo que queria, né, que as escolas queriam levar para a avenida, e a partir desse feixe de olhares, né, de sugestões, de contradições, porque a gente está trabalhando num plano de muitas contradições, construir algo potencialmente poético e, consequentemente, político, porque a política é poética e vice-versa, né, e os nossos recados nos nossos enredos sempre estão aí nesse entre-lugar, né, e foi assim, principalmente com o Arthur Bispo do Rosário, quando a gente abraçou a pauta da luta antimanicomial e conseguiu estabelecer uma série de parcerias interessantes, né, que se desdobraram em eventos acadêmicos, em 3 exposições, talvez tenhamos uma 4ª exposição, então é um enredo ainda vivo, né, que extravasa a bolha do carnaval e consegue atingir públicos distintos, para além daquilo que a gente consegue prever quando o enredo é lançado, né, na concentração da escola, uma escola que vinha completamente desacreditada. Num desfile do grupo de acesso, a gente recebia caravanas de pessoas que vinham do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul,
de pesquisadores apaixonados pela obra do Bispo do Rosário, que compraram as fantasias à distância para desfilar na escola. No ano passado, quer dizer, agora em 2019, o problema do calendário adiantado do Carnaval, que a Maria Laura Cavalcante sempre fala, a gente sempre está pensando um ano antes. Então, no último Carnaval agora, em 2019, com o Ibacubango, a gente também conseguiu uma conexão muito grande, uma série de parcerias que estão ainda em vias de desdobramento, com o Museu Nacional, com o MAN, e também a feitura de um documentário, dirigido pelo Douglas Soares, cineasta carioca, que documentou todo o processo de feitura deste enredo que revisitava o afoxé, e é curioso que é o primeiro documentário que trata de escolas de samba, que tem como protagonista não uma pessoa. O protagonismo desse documentário é uma escultura, justamente a escultura do ídolo menino Babalotim, que abria o cortejo do Acadêmicos do Cubango em 79 e abriu o nosso cortejo agora em 2019. Então, o nascimento, o apogeu e a morte dessa escultura é o tema desse documentário que será lançado em breve e que é uma forma de se fazer história pública, aquilo que a gente debate sempre com o Vinícius Natal, que os enredos eles extravasem as fronteiras, os limites de um barracão, os limites de uma quadra de escola de samba, que já são muito maiores e mais elásticos do que às vezes a gente imagina, porque uma coisa é desenvolver um enredo olhando apenas para o núcleo da diretoria da escola, outra coisa é desenvolver um enredo olhando para o chão da quadra da escola de samba. E a gente tem vivenciado muito isso no Acadêmicos do Grande Rio. Uma escola que se notabilizou nos últimos anos por apresentar uma série de enredos patrocinados que muitas vezes não conversavam diretamente com o chão da quadra. E a nossa preocupação foi justamente no sentido oposto, em ouvir essas pessoas e entender o que essa comunidade tão grande, que representa uma cidade inteira, uma das maiores cidades do estado, do Rio de Janeiro, queriam levar para a avenida. E era unânime o nome de Joãozinho da Gomeia, que é um nome em torno do qual orbita praticamente toda a cena cultural, artística, política brasileira da primeira metade do século passado. Então, ao falar de Joãozinho da Gomeia, a gente também vai estar falando de Mercedes Batista, que vai ter um grande destaque no enredo, e já foi reverberado num evento na escola de dança Angel Viana, quando foi realizado um evento para pensar as categorias não históricas da dança, e a introdução da temática negra no balé brasileiro, em que foi falado de Joãozinho da Gomeia, fui convidado para falar um pouquinho de Joãozinho da Gomeia, e qual não foi a minha surpresa ao perceber que muitas das professoras já tinham ouvido falar em Joãozinho da Gomeia, mas não sabiam que ele era pai de santo, o que para a gente soou muito estranho. Conheciam Joãozinho da Gomeia porque ele foi professor da Mercedes Batista e bailarino que dançou no Teatro Municipal e que tinha uma companhia de dança que fazia turnês pelo Brasil inteiro, e que eram amplamente noticiadas pela mídia, principalmente a revista O Cruzeiro, mas não sabiam desse, entre aspas, detalhe de que ele era um pai de santo que recebeu a alcunha de rei do candomblé. Então, a gente percebe o quanto também os mundos, os círculos culturais, às vezes não dialogam. E a escola de samba acaba sendo esse elo, essa ferramenta que possibilita esse diálogo e que permite essa troca. Ao falar de Joãozinho da Gomeia, a gente vai estar falando de Abdias Nascimento, não apenas porque eles foram amigos, como porque Abdias possui uma produção artística das mais expressivas que ainda não foi explorada no universo das escolas de samba. Não curiosamente, nesse mesmo ano, nós teremos uma escola em São Paulo, a Mocidade Unida da Moca, cujo carnaval é assinado pelo André Rodrigues, nosso amigo, que também vai homenagear o Abdias do Nascimento. Nós visitamos o IPEAFRO, juntamente com o Vinícius Natal, e conversamos com a viúva do Abdias, com a Elisa, e conseguimos olhar de perto todo aquele acervo fantástico, recentemente exposto no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, porque aquilo vem para o nosso desfile. Então, é uma figura muito absorvente, e que possibilita, dentro desse sistema simbólico inclusivo, que a gente desenvolva um desfile que passeie amplamente por essa temática afro-brasileira nesse Carnaval da Grande Rio, de modo que é uma obra viva, que só vai, evidentemente, se materializar na avenida, quando esperamos que isso se converta num desfile potencialmente vivo e feliz, e que seja algo bastante
positivo para a escola. Afinal de contas, a gente sabe que aquela curva da avenida é aquela avenida enquanto espaço sagrado que tem os seus mistérios, e às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente espera sempre que dê muito certo. E é um grito, claro, em defesa, né, da liberdade religiosa em sentido amplo, um grito em defesa, né, do axé, daí a ideia de respeito, né, o Babalaô Ivanir muito bem disse, na final de Samba Enredo Acadêmicos do Grande Rio, né, nós não queremos apenas ser tolerados, nós queremos o respeito, né, essa ideia de equidade, tão debatida no campo dos direitos humanos e tão, muitas vezes, rechaçada nas atuais discussões. Foi muito falado aqui em direito, né? A Adriana, advogado, o Renato também. Eu sou formado em direito, né? Uma das minhas formações, curiosamente, é direito. Não trabalho mais com direito, mas ainda durante a graduação, toda a minha pesquisa foi em direitos humanos. E é claro que a gente traz isso para os nossos enredos, né? Então, a mensagem passa por esses múltiplos olhares que vão se entretecendo, e esperamos que tenhamos um carnaval dando um recado, né? Recentemente foi publicado no Globo trechos, né, de alguns dos sambas de enredo, né, o samba da Mangueira, o samba da Portela, o samba do Paraíso do Tuiuti, da São Clemente, enfim, não vou lembrar de todos, né, se alguém aqui de uma outra escola me perdoe a não lembrança, né, mas tem o Benjamin de Oliveira do Salgueiro. O carnaval está vivo, está pulsando, as escolas de samba estão reverberando todas essas mensagens e traduzindo isso, cada uma à sua maneira, saudando, né, o povo da rua, no caso da Beija-Flor, que também cantou isso em 89, né, ano em que também, né, perdeu o título porque um jogador tirou ponto do samba enredo, porque alegava que o Lebaraú ali no refrão não dizia do conteúdo do enredo, né, enquanto saudação ao povo da rua. Então, as escolas, elas estão vivas, pulsando, que bom, e enquanto agentes, né, pequenos, que estão aí chegando agora no grupo especial, né, transitando nesse terreno tão tortuoso, né, tão pantanoso, a gente espera dar o nosso recado e que ele reverbere o máximo possível, que este, como o Vinícius Natal tão bem disse, seja o primeiro de uma série de eventos, de uma série de possíveis desdobramentos deste feliz encontro. Muito obrigado. Quando o Renato me falou desse evento, né? Falei, caramba, como é que eu vou fazer? Mas vamos lá. Mas eu quero chamar a atenção de duas coisas aqui importantes. Primeiro, quem me trouxe o enredo do Grande Rio, eu quero saudar os meninos, foi o pessoal da Lupa, que eram meus alunos na UFRJ, em História Social da Intolerância Religiosa. Eu dou uma matéria contando essa história toda. Não, o senhor tem que ver a Grande Rio, você tem que ir na Grande Rio, e até levar os carnavalescos na última aula. Né? Eles vão vir aqui. Eu falei, caramba. E foi um prazer para mim, né? Uma grata satisfação de saber que vocês vão homenagear o Joãozinho, uma figura muito emblemática para nós, muito importante para nós. E depois eu fui chamado para ir no... Não, duas coisas. Eu recebi um telefonema dizendo que a diretoria da escola ia se reunir, primeiro que ia decidir participar da caminhada pela liberdade religiosa, lá em Copacabana, e me convidar para um ato interreligioso no dia da escolha do samba. Isso foi muito importante, uma experiência muito importante para mim. Mas também eu recebi um telefonema da direção da minha escola, porque eu sou mangueirense, né? Eu moro lá. Eu nasci na favela do Esqueleto, né? E eu sou talvez a única pessoa que não é muito envolvido na dinâmica da escola, né? Sou uma figura que cresce por outros viés. Mas me convocaram, o Elvinho e o Elmo, uma conversa com o Leandro. E o Leandro me faz um pedido, para que eu escrevesse um artigo sobre o enredo. Escrevi, saiu no jornal O Dia, e eu me senti obrigado a escrever outro para Grande Rio, que já está na mão deles, inclusive, né? Falei, gente, não... aí foi me envolvendo. Ih, caramba, agora eu não sou especialista em samba, não. O negócio sou especialista em tolerância religiosa, isso sim. E falar para vocês da minha tese de doutorado, que é Marchar não é caminhar. Essa é a minha tese de doutorado. Uma comparação da marcha para Jesus e a caminhada pela liberdade religiosa que nós construímos juntos. Né? Mostrando que a sociedade marchou, racista, intolerante, homofóbica, tudo isso que nós estamos vendo. E nós temos que fazer ela caminhar. Porque caminhar é você andar junto, aprender junto.
Caminhar você senta, você descansa, você recua. E é assim que as escolas de samba têm feito. Acho que ela agora resolveu entrar no caminho do caminhar mesmo, a dificuldade, o conflito que se estabeleceu. E axé e carnaval não tem uma coisa melhor para se refletir do que esse evento. O Simas sabe disso melhor do que eu, e a Helena, que estudam isso mais do que eu. Não há uma escola de samba que nasceu sem o papel dos sacerdotes. E sem ter o axé na quadra. Tem uns até que fingem que não tem, né? Tem uma rapaziada que faz a festa do São Jorge, já viu? Lá mesmo em Lopes é a festa do São Jorge, né? Mas nunca vi festa de São Jorge da feijoada. Quem come feijoada é um, né? Então vocês veem um pouco sobre isso. Outro, não, São Sebastião, entendeu? E aí é dia 20, mas é Oxóssi. E o caso da Mangueira é muito mais específico. A Mangueira nasce a partir de dois sacerdotes e uma sacerdotisa. O Zé Espinguela, o Júlio de Airá, que era de Xanguairal, o Espinguela de Oxóssi, e a tia Fia, que era de Ançã. E o nome Mangueira, que todo mundo acha que o Cartola deu por causa da fruta, não sei o quê, já viram isso? Quem é da parte interna da escola, a tradição, sabe que lá tem o Exu Mangueira, até hoje sentado na quadra. Tem a ver com o Exu Mangueira. E o Zé Espinguela, é muito importante observar que foi pai de santo da minha avó, tanto da Abigail como da Lucila, né? Ele é uma figura tão importante que ele é que faz o primeiro encontro de concurso de escola de samba na Praça 11. Na década de 30, porque já era justamente uma questão da reação à perseguição que existia. As pessoas esquecem disso. Esse espetáculo que se vê aí hoje, né, tão glamouroso e tal, começa com uma iniciativa de um pai de santo. E por quê? Porque a maior festa hoje popular, né, vem a partir justamente dessa tradição. Uma outra questão importante, outra grande festa popular, você até fala mais sobre isso, que não se fala, que é o Réveillon, vem do Tata Tancredo, né? Que era justamente uma reação à perseguição que tinha quando ele convoca o pessoal a ocupar as praias. Não é? Isso está aqui, na minha tese, porque aqui fala de interfaces políticas e sociais das religiões de matriz africana no Rio de Janeiro. Não é como vítima, que é muito comum a gente falar com vítima, parece que nunca foi sujeito da história. E construiu muita história. Tata Tancredo, então, um cara que tem um peso impressionante. Num momento como esse que nós estamos vivendo, né, de tanta intolerância, e pasme que, infelizmente, é nas nossas comunidades, algumas delas, onde o samba nasceu, onde tem sido mostrada a sua frase mais cruel. Né? Vocês acabaram de ver a revista Época dessa semana, que mostra entre a Bíblia e o fuzil. Viram isso? Né? Aqui. Só agora, semana passada. Mostra nitidamente o que está acontecendo. Onde na esfera social, essa coisa acabou impregnando tão fortemente, que levou a traficantes que se dizem evangélicos, né, a perseguir a Umbanda e o Candomblé nas comunidades. Nós temos hoje quase 200 casas de santo que não podem funcionar. Não é só no Rio de Janeiro, em Campos, no interior do estado. E aí, como eu digo que eles são sábios, que a ancestra não morreu, né? A gente acha que morreu, enterrou, está tudo acabado. Justamente no momento como esse, as escolas de samba, né, vêm tocar os seus enredos nesse tema. Pelo que eu tenho lido, esse vai ser o carnaval contra a intolerância religiosa. Pode observar que é isso que vai acontecer. Ou num refrão aparece, ou num enredo de outro aparece, ou numa palavra meia não sei o quê, está todo mundo falando. Claro que isso também é uma reação por conta do bispo. Né? Claro que tem a ver também com isso. A reação do bispo, obviamente, teve uma... E o que é tão interessante observar, eu conversava isso com um pessoal da Mangueira, que eu disse assim, pô, mas vocês, na época, eu cheguei a levantar, apoiaram. Apoiaram. Né?
E ele me disse uma coisa interessante, Elma. Ele disse assim, Ivani, que isso que as pessoas não sabem e a hipocrisia da política não mostra. Também a gente não tinha saída. Ele foi na casa do Anísio, com um amigo. Ou seja, esse bispo moralista foi na casa do Anísio. Isso não se tornou público. Pediu apoio. E foi o motivo que a Liga acabou apoiando. Eu vi isso. Essa hipocrisia que ele faz de perseguição ao samba, mas ele não se rogou de ir no subterrâneo pedir apoio ao samba. Não é diferente do que algumas lideranças políticas que nós conhecemos com relação ao candomblé. Que entra pela porta do fundo para fazer ebó, ou não é isso que acontece? E depois nos persegue. É o mesmo cenário. O mesmo cenário. Então, nós temos que ficar muito atento a justamente esse tipo de movimentação enganosa que sempre acontece com relação às nossas tradições. Quando digo nossas tradições, não só estou falando das religiões, estou falando da cultura. Porque a cultura, ela nasceu, ela é separada, né? Porque o africano não é cartesiano. Né? E é o mesmo sentimento hoje que nós temos com relação à perseguição ao jongo. Lembra do problema do jongo da Serrinha? Do convênio? É o mesmo pensamento que está na perseguição nas escolas com relação à Lei 10.639. Ou não é? Ok? E a intolerância, ela ganhou uma esfera tão importante que está nas relações de vizinho. Eu costumo dizer para as pessoas que hoje, se você ligar o Zeca Pagodinho para ouvir num domingo, seu amigo do lado, seu vizinho vai ligar um gospel. Ou não é? Mas ele não coloca para ele ouvir, não. Ele coloca para você ouvir. Se você aumentar, ele aumenta mais ainda e põe a caixa de som para a sua janela. Não está acontecendo isso? Se você morar em condomínio, então, for passar um defumador, e vira problema do condomínio. Ou não é? Vira assembleia de condomínio. E tem dividido famílias, que é o que é mais triste. A hipocrisia chega a ser tão grande que no Cosme Damião, né, o pastor pede os meninos no saquinho que tem lá a foto do Cosme Damião, né, assim, diz que esse doce é amaldiçoado, não é isso? É do mal. Mas ele dá um outro saco de doce. Que eu saiba, a fábrica não é de Jesus. A fábrica é a mesma. Então, tem que entender, eu tenho dialogado com muita gente, dizendo o seguinte, o ataque às religiões de matriz africana, porque a gente não acreditou nisso, que nos anos 70 isso começa a ganhar uma nova configuração no país, e os religiosos de matriz africana, a partir do Jairo, sempre chamou a atenção da sociedade, que isso era um risco do fascismo religioso no Brasil, pouca gente acreditou. Né? Porque está por trás disso é um projeto político, econômico e social. Não é religião. É a manipulação da religião para um interesse que é outro. O maior exemplo disso, vocês vão observar, é que eles fidelizaram o voto. É o único grupo que tem o voto fidelizado. Construíram uma bancada. E o que leva com que o executivo não toma certas medidas, justamente com medo do acordo que eles se fazem no legislativo com relação à bancada. Nós temos que reagir. E aí eu acho que as escolas de samba, eu sempre digo que é um momento muito interessante, nós apanhamos o ano todo na televisão que nós somos do mal. Ou não é isso? Aí no grande momento, né, que o carnaval é um grande momento, que a televisão fica lá um montão de hora, é impressionante que no horário nobre, o que mais se mostra são as nossas tradições. Esse ano mais ainda. É uma contra-hegemonia muito importante que as escolas de samba estão fazendo esse ano. Mas nós, na sociedade, temos que dar uma resposta mais ativa. Porque entretenimento ele é bom, ele abre consciência, mas depois que passa, se bobear, não vai adiante. Nós vivemos um momento muito sério. Então, primeiro, o ataque às religiões de matriz africana é um ataque à democracia e ao Estado laico. Nós temos que dizer isso para a sociedade. E não acreditaram nisso, estão vendo agora a questão da censura. Como é que chegou a censura nas peças agora, viu? Aí está todo mundo apavorado,
Porque antes parecia que era só nós, né, que estamos abordando, é coisa de macumbeiro, porque a sociedade, querendo ou não, ela pensa da mesma forma. A mentalidade dela, por isso que reage ao samba. Né? A reação ao samba, a palavra iorubá, tem a ver justamente com isso. É um pensamento ocidental, né? Que o cara botou só botar a palavra árvore, está amarrado. Já acho que já é do mal. Então, eu quero dizer para vocês, num primeiro momento, mais do que entrar em qualquer discussão mais acadêmica, eu vejo com muito carinho esses enredos. Tanto que eu estou aqui, não sei como é que eu vou fazer um esforço pela primeira vez, porque nesse período eu costumo estar na África. É o período que eu vou à Nigéria para o festival do meu Ifá, que é lá. Mas eu estou convocado pelo Leandro para voltar antes. E não sei na Grande Rio como é que eu vou fazer também. Entendeu? Vai ser uma lenha, eu vou sair nas duas, né? Entendeu? Porque isso é muito importante. E observa que, mesmo a perseguição deles, nós ganhamos um prêmio internacional. Pela primeira vez. Hoje eu estava, além dessa matéria aqui, conversando com o Washington Post, que está fazendo uma matéria sobre intolerância religiosa no Brasil. No momento que o Brasil tem um discurso para fora, por isso que eu acho que a escola vai ser importante, que é pela liberdade religiosa, mas dos cristãos do mundo. É isso que a ministra tem falado. Ela não toca em nenhum momento na questão interna. Mas queria aproveitar esse momento e fazer uma provocação a todos que estão aqui, que tem me incomodado também. O momento político é um momento de muito ataque às religiões matriz africanas, né, à comunidade LGBTI, à nossa cultura, e nós não reagimos. Eu tenho visto que na disputa da prefeitura tem bons candidatos do grupo progressista, né? Todos brancos. E o engraçado que a cara deles, por mais maravilhosos que eles sejam progressistas conosco, eles não tocam nesse tema como um tema central. E nós temos que aproveitar a onda das escolas de samba e articular uma candidatura negra a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Temos que ter coragem de fazer isso. Que toca nesse tema como um tema central da disputa da democracia e da diversidade do que é a identidade do Rio de Janeiro. Eu tenho provocado isso a partir de sábado, que a Frente Favela foi na minha casa conversar comigo. Eu falei para eles, não pode fazer como na Bahia. Na Bahia lançou 7 candidatos. Não vai dar certo. Nós temos que lançar seja um ou uma, quem quer que seja, mas unificar para que esse debate seja um debate feito durante o processo eleitoral. Porque uma coisa eu tenho certeza, a gente não sabe para quem a gente dá voto, mas de quem a gente tira, a gente sabe. Porque o prefeito não está fraquinho como as pessoas pensam. Ele está justamente forte nas nossas bases populares. Ele sabe muito bem para onde ele faz o jogo. Não faz o jogo voltado para a classe média, porque ele sabe que ali ele perde. Então, a máquina está funcionando aonde a maioria é nossa e a questão religiosa acaba sendo um fator importante de identidade para a questão eleitoral. Então, eu queria parabenizar quem organizou aqui essa atividade, eu achei uma atividade muito boa para todos nós, e aproveitar a onda das escolas de samba, né, que você vai criar uma onda, e a gente continuar fazendo essa onda crescer para mudar o jogo dessa força conservadora racista que tanto nos persegue, quer aniquilar com a nossa cultura e as nossas experiências espirituais. Em 2017, todo mundo sabe que a Mangueira trouxe um enredo bem polêmico, só com a ajuda do santo. E aí, em uma alegoria, o Leandro levou para o Marquês de Sapucaí, Jesus Cristo, Oxalá. Aquilo ali, para a gente, nos emocionou e nos tocou de uma forma tão especial. E, ao mesmo tempo, a gente se chocou com tantas agressões que a gente teve na internet, com tantas manifestações contrárias, simplesmente porque a imagem de Oxalá não podia ser comparada à imagem de Jesus Cristo. E a gente vê o quanto as pessoas elas são carentes, talvez, de leitura, e muito além, talvez, de sensibilidade, de respeitar a energia de cada um, aonde cada um se arrepia, aonde cada um deposita a sua fé. Mas, sendo que toda essa manifestação levou ao Leandro uma força muito grande,
que logo depois ele teve essa vontade de fazer um enredo de 2019, talvez um pouco mais polêmico. E eu vou falar de 2019 para vocês, que foi nosso enredo campeão, porque toca numa parte... Toca-se numa parte negra, mas também toca numa parte feminista. Muitos de vocês podem ter observado, podem ter visto que eu não vi com meu seixo completamente nu, mas conotava uma nudez. E eu também recebi muitos ataques quando eu vim representando Esperança Garcia, primeira advogada reconhecida no Piauí. E eu vi, né, o quanto talvez o topless no exterior ele é admirado, e quando a mulher negra, a cabrocha do samba, coloca o seio nu, é vulgaridade. A gente não pode apresentar uma cultura, a gente não pode mostrar nossa arte, que é visto como vulgaridade. Mas o topless no exterior é admirado e não é criticado. Quando o Leandro me trouxe essa proposta, eu aceitei de imediato, porque nosso doutor Ivani deve saber, eu sou neta da dona Celina. Ela era uma mãe de santo que todas as crianças que nasciam no Morro da Mangueira passavam pela mão de dona Celina. Quem puder, quem ainda não tiver assistido, tem um documentário bem interessante no YouTube que se chama Fala Mangueira. Um documentário, se eu não me engano, que é de 1981 e mostra toda a realidade daquele momento dentro da favela, unida ao samba. A gente consegue ver ali, em 1981, 82 mais ou menos, a realidade de dentro da favela da Mangueira, de todas as dificuldades que um favelado, e eu digo isso nunca de uma forma pejorativa, sempre como um objetivo de muito valor, porque vir da favela, para mim, é sempre um orgulho. Toda a realidade de um favelado dentro da favela, dentro do morro, e o quanto o samba, o quanto a escola de samba está ali, abraçada pela sua comunidade no período carnavalesco, todo sofrimento, toda dificuldade e toda dor vira alegria, vira felicidade. Eu tenho uma admiração muito grande quando eu falo na Mangueira, porque a Mangueira tem um detalhe muito especial. Até quem não é mangueirense, eu sei que consegue enxergar isso de uma forma com muito carinho. A Mangueira faz com que o favelado, com que a sua gente vire os artistas daquele lugar. É de dentro para fora, é como se fosse energia, é de dentro do morro para fora. Então, no carnaval, quem vai brilhar vai ser os moradores de dentro da Mangueira. Quando eu recebi um convite, na verdade, eu fui rainha do carnaval em 2013, e eu recebi um convite da nova gestão da Mangueira para retomar as raízes da Mangueira. E esse retomar as raízes, para mim, era muito difícil, que eu retomo as raízes, mas a Mangueira estava há 7 anos com celebridades e subcelebridades à frente da Mangueira, uma quebra de tradição, e as nossas mulatas, as nossas negras de dentro do morro tinham perdido seu espaço. Consequentemente, nossas crianças também tinham perdido seus sonhos de futuramente estar ali naquele lugar. E eu queria que esse lugar, de ser rainha de bateria, de ser uma mulher negra, de ser uma mulher candomblessista, de ser uma mulher dali daquele lugar, trouxesse uma visão muito diferente do que apenas uma mulher que está ali sambando, do que apenas uma mulher que está ali mostrando samba. E eu quis aproveitar desse momento, que é um lugar onde eu falo por muitas mulheres negras. Eu sempre falo de mulheres negras porque, além de o fato de ser negro é uma dificuldade muito grande. E o fato de ser mulher negra é um fato que dificulta muito mais. Então, eu queria estar naquele lugar onde eu pudesse falar pelas minhas vizinhas, que eu pudesse falar pelas mulheres da minha família, que eu pudesse falar pelas negras que descem o morro e sofrem preconceito simplesmente pelo seu comprovante de residência, pelo modelo do seu cabelo, pelas suas tranças, pelo seu black. E simplesmente a gente é olhado de uma forma diferente. Eu quis trazer desse lugar, rainha de bateria, não só uma mulher que samba, mas uma mulher que um momento em que eu possa falar por mim, que eu possa falar por Adriana, que eu possa falar por todos vocês. Porque às vezes a gente quer falar e
2 pessoas, 10 pessoas estão para me ouvir. E nesse lugar eu sei que muita gente vai me ouvir. Então, nunca vou estar ali sendo uma rainha de bateria, simplesmente para sambar, para falar de samba, para falar de cultura, para falar de respeito. Esse enredo de 2020, né, muita gente ainda está um pouco confusa sobre a proposta do Leandro. Esse enredo de 2020, a gente também vai tocar. Talvez, eu digo sempre na minha visão, porque a fé, para mim, é a parte mais especial do ser humano. Porque todas as pessoas que têm fé, elas são absolutamente ligadas ao amor. Então, esse enredo de 2020, a gente fala de amor. Certamente, quem usa a sua religião, quem usa a sua fé para dar a mão ao amor, para doar amor, vai ver esse enredo verdadeiramente como revolucionário. A nossa arte, ela é a arte, na minha opinião, mais revolucionária. Como o doutor Ivani falou, a gente passa por todas as dificuldades o ano inteiro. No carnaval, aquele momento onde está tendo carnaval, é o único lugar onde o mundo inteiro está olhando para o Morro da Mangueira, está olhando para Caxias, está olhando para o Morro do Tuiuti, está olhando para Nilópolis, está olhando para esse povo. É o mundo inteiro olhando a nossa arte, olhando a nossa cultura. E esse vai ser um ano muito especial, porque de 8 escolas de samba faz uma crítica importante, toca uma crítica, fala sobre a nossa cultura, fala sobre a nossa gente, fala sobre a nossa axé. Eu sempre costumo dizer, e disse isso quando a Mangueira foi campeã nesse último ano, e muita gente me interpretou de uma forma errada, de uma forma equivocada, que o samba, ele é para todos. O samba é para todos, mas o samba é do negro. E eu queria muito que as pessoas conseguissem ver isso. Todas as pessoas têm direito de se divertir. O samba, ele é uma alegria que a gente deve compartilhar. É uma arte que deve ser compartilhada. Todas as pessoas têm que ir na quadra da Mangueira, na quadra da Beija-Flor, na quadra da Grande Rio e se divertir. Mas se divertir respeitando os donos daquela festa. Não é porque eles querem ser. É histórico. E o que é histórico a gente não muda, a gente respeita. E esse enredo de 2020 a gente fala... e se talvez Jesus Cristo voltasse, se ele quisesse voltar lá em cima do morro, e se ele quisesse viver como um favelado, como um cara que é subestimado pelo corte de cabelo, por estar com chinelo de dedo numa moto sem capacete. Se ele quisesse vir novamente como um morador de rua, quantas vezes a gente passa por um morador de rua, a gente não dá um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, não oferece um copo d'água. Às vezes o asfalto está quente e o cara não tem um chinelo de dedo para colocar. E ele vai querer tocar na nossa sensibilidade, na nossa essência como ser humano, porque quando a gente fala de fé, quando a gente fala de respeito, independente se eu sou candomblessista, se o outro é católico, quando a gente fala da fé, a gente fala do nosso íntimo, a gente fala de dentro de nós, dos detalhes. E esse enredo de 2020 vai trazer esses detalhes, que Jesus Cristo ele pode ser de todas as formas. Ele pode ser homem, ele pode ser mulher, ele pode ser negro, ele pode ser índio, e não especificamente essa imagem que foi criada do branco de olhos claros. Então, eu queria agradecer esse momento com vocês. Queria deixar um beijo muito especial para todos vocês e deixar aqui a minha felicidade de poder viver esse Carnaval 2020, que, com certeza, a gente não sabe quem vai ser a campeã desse Carnaval, mas a nossa cultura, o nosso axé, já é campeão. Muito obrigada a todos os palestrantes aqui que
teceram belíssimas palavras, fizeram belíssimas intervenções e fizeram a gente sempre pensar no lugar do samba e das escolas de samba, desde a sua essência, né? Escola de samba é espaço de resistência, é espaço de vida, é arte, enfim. A escola de samba ela tem que ser preservada desde a sua essência. Então, muito obrigada a todos que vieram aqui colaborar conosco nesse evento. E eu dou por encerrada esta mesa, que logo mais nós teremos continuidade do evento. Muito obrigada.